Pessoal, vamos falar da situação no Equador, tá? No Equador, o Guilherme Lasso, que é o presidente de lá, colocou os militares na rua, decretou estado de exceção para combater uma onda de violência do narcotráfico. Mas tem mais coisa por trás disso, hein? Essa notícia foi sugerida por sommelier de político, a dona do puteiro, Milf Zambelli, os 7 bolsominions, Forrest, contador de verdade, Dolinho, anarco-espiritualista, Peido em coletivo é ato libertário, Braxicano, apendicite e herdeiro da Sonserina. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Guilherme Lasso foi eleito presidente do Equador recentemente, ele é conservador, de direita, e foi o primeiro cara conservador que ganha a presidência do Equador desde a saída de Rafael Correa. Para quem não lembra, há coisa de 4 anos atrás, mais do que isso, acho que 8 anos atrás, há um tempo atrás, o Equador era presidido pelo Rafael Correa, que era bolivariano, era amigo do Hugo Chávez, do Lula, da Dilma, é da turma do Foro de São Paulo e coisa e tal, como é padrão nesses casos. O cara tomou um monte de medidas interventoras na economia, escangalhou a economia toda do Equador, fez um monte de merda, tudo em nome do socialismo, coisa e tal, mas chegou na última eleição, antes dessa agora, ele saiu e deu lugar ao Lenin Moreno, que embora não fosse o mesmo cara, mas foi indicado pelo Rafael Correa. Então continuou sendo uma espécie de continuação do governo dele. Porém, o Lenin Moreno, graças à pandemia e coisa e tal, o Equador foi muito afetado pela pandemia, morreu muita gente, aquele negócio todo, ele acabou perdendo a eleição ano passado e entrou o Guilherme Lasso. O Guilherme Lasso, ele é um conservador, ele está com essa visão toda de tirar o peso do Estado da economia, liberar a economia, não sei o que lá, só que não é bem essa história não, vamos entender esse assunto, né? Pois bem, o cara então, ele tomou posse recentemente, recém-possado, não tinha por que ter grandes protestos, a coisa estava vindo bem, ele conseguiu vacinar a maior parte da população, então ele entrou mais ou menos num caso como o Biden e o Trump lá nos Estados Unidos, em que o Trump ficou com a culpa da pandemia, embora não exista culpa nisso, né, mas e o Biden ficou com uma solução por ter vacinado o pessoal, muito embora tenha morrido mais gente na época do Biden do que na época do Trump. Mas enfim, isso aí é só detalhe, em política você sabe, narrativa é tudo, né? E aqui aconteceu alguma coisa equivalente, só que favorável ao Guilherme Lasso, coisa e tal, ele tinha vacinado a população, então o pessoal, a pandemia lá tá acabando, e coisa e tal, tá mais ou menos a mesma situação aqui do Brasil, só que começaram a haver alguns problemas. Primeiro, o nome dele apareceu no Pandora Papers. Vocês lembram? O Pandora Papers é aquele vazamento altamente seletivo de pessoas que têm contas em paraísos fiscais. Curiosamente, só mostraram os nomes da direita, quando a gente sabe que aqui no Brasil, aqui na América Latina de forma geral, qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, tem offshore, tem coisa lá fora, então certamente tem um monte de nome da esquerda nesses Pandora Papers, mas como eles estão sendo controlados por uma entidade jornalística da mídia tradicional mundial, ou seja, está sendo controlado pela mídia esquerdista mundial, só vazam nomes que atrapalham a direita, que atrapalham o conservadorismo. Então vazaram o nome do Paulo Guedes aqui no Brasil e coisa e tal, muito embora, de novo, não tenha nada demais naquilo ali. Veja, todo mundo que tem um pouco mais de dinheiro tem offshore em paraíso fiscal, isso é padrão. Ninguém consegue ficar com dinheiro na América Latina, se ficar com dinheiro aqui, o Estado rouba tudo imposto, então não tem jeito, o pessoal tem que fazer isso mesmo. E no caso do Paulo Guedes não teve nada de errado na offshore dele, ele declarou no imposto de renda, tudo certo ali, mas o que está acontecendo é justamente isso, vazamento seletivo, e aí pegou esse cara também do Equador, porque ele era um empresário antes de se tornar presidente, então, de novo, mesma coisa, cara, qualquer empresário que tiver por aí vai ter esse tipo de problema. Eu duvido que não esteja o nome do Dória, do Meirelles nessa lista, mas é lógico, para esse pessoal da esquerda não interessa divulgar esses nomes, daí eles ficam quietinhos, né? Tá lá no nome, tá lá no papel, mas eles não divulgam. Enfim, o que está acontecendo aqui, então, o presidente está sendo acusado, tá, mas ainda era uma coisa meio leve. O grande problema começou com uma série de rebeliões em presídios. E daí, depois disso, os líderes de algumas facções de narcotraficantes começaram a ordenar crimes na rua, então gerou uma sensação de insegurança muito grande no país.
e estava parecendo que tudo indicava que o que eles queriam era liberar um monte de gente das penitenciárias para fazer protesto similar à Colômbia e ao Chile. Vocês lembram, a esquerda usou essa mesma tática no Chile. Eu não estou dizendo que o povo do Chile não tivesse também preocupações e coisa e tal, havia muita preocupação contra o Piñera lá no Chile, mas o fato é que, claramente, esse daí é um movimento orquestrado para desestabilizar esses países, que são os países vistos na América Latina como mais de direita, né? O que eles estão vendo, é lógico que eles vão tentar isso aqui no Brasil também, e é por isso que é o alerta nosso, é justamente isso. O que eles fazem? Eles fazem um movimento popular e coisa e tal, e infiltra no meio um monte de gente dessas organizações de narcotraficantes, de terroristas e coisa e tal, para justamente fazer quebradeira, para causar muito dano, para chamar muita atenção. Então, no final das contas, é isso que estava começando a acontecer. O que o presidente fez? Colocou o exército na rua e uma observação, repara que o Opera Mundi, que é de esquerda, né, é altamente de esquerda, declaradamente de esquerda, ele destacou que o presidente colocou aqui que a lei deve intimidar o delinquente, não o policial. Senhores integrantes das forças de ordem, ajam com valentia que os caracteriza. Esse governo indultará todos aqueles que forem injustamente condenados por cumprirem com o seu trabalho. Ou seja, tá liberado, galera. Mete tiro mesmo na galera, porque eu vou liberar quem for condenado por isso depois, né? Isso aqui é uma coisa extremamente preocupante. Eu acho que o policial devia sentar o cacete em manifestante esquerdista, em pessoal que comete crime, criminoso. Acho, né? Acho lindo acontecer isso. O problema é, lembra, isso aqui vai afetar você também. Você tá andando na rua, foi comprar pão na rua, de repente um policial não foi com a tua cara, te deu um tiro, e você vai morrer e depois não vai acontecer nada porque o policial não pode ser responsabilizado por isso. Esse tipo de coisa é muito perigoso. Achar que esse negócio não dá poder ao policial infinito para combater violência é uma coisa bacana, meu amigo. Não é não. Isso é socialismo, isso é ditadura. Tá muito errada essa lei aqui. Isso é realmente um absurdo. É uma coisa bastante complicada isso daqui, porque, veja, por um lado, pode ser que seja necessário mesmo para conter essa rebelião. A esquerda, o crime organizado, o narcotráfico, sempre teve uma ligação muito grande, todo mundo sabe, na América Latina inteira. Aqui no Brasil, Comando Vermelho, o vermelho do Comando Vermelho é de comunismo mesmo, de socialismo. Então, existe muito essa ligação entre facções criminosas e a esquerda no Brasil, na América Latina como um todo. E justamente o que parece que está acontecendo lá era justamente isso. Como ele é um candidato de direita que entrou tirando a turma do Rafael Correia, que era a turma bolivariana lá do Equador, a esquerda está usando o mesmo modus operandi que usou na Colômbia, que usou no Chile. O Chile fraquejou, o Chile entrou nessa onda de Constituição, muito embora, eu lembro a vocês, a Constituição no Chile precisa ser referendada pelo povo. A minha expectativa é que o povo não aceite a nova Constituição, eu espero sinceramente, mas de qualquer forma, conseguiram fazer um estrago lá no Chile. Claramente o Foro de São Paulo continua agindo na América Latina, tentando minar justamente esses governos de direita para tentar retornar à posição anterior. E aí que entra o nosso problema, né? Esse que entra o nosso problema. Pois bem, ele aproveitou esse estado de exceção também para passar algumas medidas de urgência econômicas para reativação da economia, reforma tributária, ou seja, aumentar imposto, reforma laboral, pode ser que seja uma coisa positiva, e lei dos investimentos. Então, no final das contas, o problema dele é que o parlamento, de maioria opositora, havia rejeitado esses textos, mas com esse estado de exceção, ele consegue reencaminhar o texto para aprovação lá no Congresso, né? Agora, o cara se diz liberal, se diz a favor de menos Estado na economia, porém, justamente no meio dessa confusão toda, como ele está sendo muito pressionado, ele resolveu tomar uma medida altamente populista e que certamente vai avacalhar com a economia toda lá do país, que é justamente o congelamento de preços da gasolina. Então, ele anunciou que haverá o congelamento de preços, a gasolina está fixado em 2,55 dólares por galão e o diesel em 1,90 dólares por galão. Então, o preço foi fixado com um aumento de 12% em relação ao atual. Os aumentos serão mensais apenas, não haverá aumentos antes de um mês.
Enfim, é um congelamento, não é um congelamento fixo, mas é uma coisa que está interferindo na economia. E aqui a gente vê mais um caso problemático da situação, né? Lembra, não é a primeira vez que isso causa confusão, o preço da gasolina no Equador. Ao contrário, na época do Rafael Correa, como ele era dos bolivarianos, ele recebia petróleo da Venezuela por um preço subsidiado, muito barato, a gasolina era baratinha no Equador, era uma maravilha, coisa e tal. Quando ele saiu da presidência e entrou o Lenin Moreno, que era um amigo dele, era um correligionário dele, mas não era tão amigo já da Venezuela, e também a Venezuela, nesse meio tempo, já começou a quebrar, não tinha mais grana para ficar dando petróleo para os outros. O que aconteceu é que o preço da gasolina no Equador começou a subir de forma absurda. E aí o Lenin Moreno teve problema com isso também. Ele se recusou a congelar a gasolina, ele não quis congelar o preço da gasolina. E muita gente diz que ele perdeu a eleição, ele disputou com o Guilherme Lasso agora, ele perdeu a eleição justamente por essa briga em torno da gasolina. E o que a gente vê o Guilherme Lasso falando aqui, o cara que era o liberal, o cara que era o conservador, que não quer interferir na economia, que quer Estado mínimo, faz uma merda dessa, né? É o que eu falo, a pressão em torno... É uma ilusão muito grande o pessoal que acha que, não, mas Bolsonaro não botou a medida XYZ, mais liberal, não sei o que lá. Caramba, não passa. O governo sofre uma pressão enorme no sentido contrário, no sentido de mais socialismo. É ilusão achar que qualquer um, por mais liberal que seja, chegar lá e conseguir mudar as coisas assim, fazendo rapidamente, né? Então, no final das contas, tem dois recados aqui pra gente. Primeiro é esse, dessa tendência muito forte. O pessoal está correndo atrás disso, está havendo uma pressão muito grande. Não tem como resolver isso, porque, no final das contas, o preço dos combustíveis subiu por conta do fica em casa, por conta da desaceleração da economia no ano passado, está subindo agora. E outra coisa é com o risco da esquerda começar protestos violentos usando pessoas de facções criminosas. Isso é um risco muito grande que a gente sofre aqui no Brasil. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.